Bom dia! Hoje, dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira. O texto bíblico de hoje encontra-se em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16. Aqui a continuação, então, da história de Davi. Nesse meio tempo aqui, do encontro de Abner, dele ter matado Azael, a guerra entre Israel e Judá continuava, mas Davi continuava a crescer no amor e na obediência a Deus e se tornando cada vez maior referência ao povo de Israel. Sendo assim, Isbosete é morto pelos seus próprios funcionários. O rei Isbosete é assassinado. Abner, após um acordo com Davi, que o perdoou e o mandou embora tranquilamente, é perseguido por Joabe e seu irmão, e eles o matam, o assassinam. Davi ficou muito revoltado, pois havia dado perdão a Abner e prometido a sua segurança. E então o desfecho do rei de Israel, filho de Saul, Isbosete, morto pelo seu próprio povo. E aí Davi é feito rei de Israel e de Judá. Com a morte de Isbosete, então, todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles o ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava no lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samuá, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Ilissua, Nefeg, Jáfia, Elissama, Eliada e Elifelete. Até aqui a leitura de hoje. Vejam que quando o próprio povo, os funcionários do rei Isbosete de Israel o assassinam, o seu povo corre imediatamente com seus líderes para encontrar Davi. Era consenso deles que Davi estava com Deus e que Deus o apoiava. Sendo assim, Davi devia ser ungido rei de todas as tribos do povo de Israel. E assim foi feito depois do acordo que Davi fez com eles. Davi também governou Israel, o povo, por 40 anos. 7 anos e meio ele ficou em Hebrom, governando Judá, e depois 33 anos governou todo o povo de Israel. Davi conquistava cada vez mais vitórias, cada vez melhorava mais a vida do seu povo, sempre e sempre de novo, apoiado e na confiança no Deus que era o seu Senhor. Diz no versículo 10, e Davi ia ficando
cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Davi não seria o rei Davi se não fosse a sua confiança, o seu amor, a sua fé irrestrita no Senhor seu Deus, o único e verdadeiro Deus. Quando Davi resolve ir morar em Jerusalém, os jebuseus dizem a ele que ele não conseguiria conquistar aquela cidade e que qualquer cego e aleijado poderia evitar que eles a conquistassem. Mas Davi, como sempre abençoado por Deus, sabia os caminhos por onde chegar dentro da cidade e a tomar. E assim, Jerusalém se torna a cidade de Davi. Um ditado lá daquela época, então, dizia que os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Vejam, isto foi um ditado devido à fala dos jebuseus para Davi. Jamais interpretemos isso como que Deus não quer perto dele os cegos e os aleijados. Tanto é que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, curou muitos cegos e muitos aleijados. Deus ama a todas as suas criaturas. Não interessa se é cega, se é aleijada, se é um ser humano completo, sem nenhum defeito. O que Deus quer é que nós tenhamos a confiança plena e somente Ele, a Trindade, como Deus verdadeiro em nossas vidas. Se tivermos Deus no nosso coração, alimentarmos a nossa fé com as palavras, com os mandamentos, com as leis de Deus, certamente todos seremos recebidos na casa do Pai quando Ele nos buscar. Pense nisso e veja os exemplos de Davi. Com Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ao lado dele, Davi conquistava vitórias e mais vitórias. E o próprio povo que o atacava anteriormente, 11 tribos de Israel contra Judá, ele obteve, através de Deus, a vitória e conquistou o seu povo por completo, como um dos maiores reis da história de Israel. Da onde nasceu Jesus Cristo, descendente de Davi, lá de Belém. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos nós. E como Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. Que tenhamos nós também, que Deus, o Todo-Poderoso, esteja conosco todos os dias da nossa vida, para que venhamos a ser bem-sucedidos e tenhamos a certeza da salvação eterna. Bom dia.